Olá a todos, então sejam bem-vindos ao nosso encontro na semana 11 aqui da nossa disciplina já, não é, professora Ana? Nós estamos iniciando, eu sempre esqueço de falar o nome da disciplina, né? A disciplina Pedagogia Freiriana, Educação Linguística e Linguística Aplicada. Então, é uma disciplina ministrada por mim, Adriana, e pela professora Ana Paula Beato Canato, que daqui a pouco vai falar um pouquinho também. E nós estamos nesse movimento de sempre trazer professoras, professores convidados aqui, e sempre, claro, convidados pelos participantes da disciplina, que organizam e ficam responsáveis por esse momento, né, de interlocução que tem sido muito rico para todos nós, tá bom? Então, hoje quem vai conduzir é a Débora, a Michele e a Ilmara. Então, antes de as meninas falarem, vou passar para a professora Ana dar um oi aqui também. Professora Ana, com você, então. Boa tarde novamente, obrigada por estarem aqui, obrigada, meninas, por terem organizado, né, esse encontro de hoje, que a gente tenha uma tarde produtiva, mais um espaço de teoria como cura, como diz a Bell Hooks, que nós vamos discutir hoje, não é mesmo? É isso aí, passo a palavra então para as meninas, obrigada. Gente, boa tarde. Eu me apresentei no primeiro dia, né? Mas como eu fico caladinha aqui só nos comentários, eu vou me apresentar novamente. Meu nome é Débora Leite, eu sou professora da Rede Pública Estadual do Ceará e atualmente sou aluna do doutorado. Eu sou orientanda da professora Helenice, que está aqui como convidada. Ela guiou esses meus estudos durante o mestrado e agora eu estou tendo o prazer de ser guiada por ela mais uma vez durante o doutorado. Estamos aqui hoje para falar das obras de Bell Hooks, a interconexão com Paulo Freire, seu inspirador, né? Como ela mesma diz, e trouxemos aqui também pessoas inspiradoras para dialogar com a gente. Quero agradecer também a parceria de Michele Gal e Mara Ribeiro, pessoas maravilhosas que encontrei pelo caminho, estou aqui hoje por conta de Michele, e a gente foi fazendo essas conexões, foi chamando as outras, de repente estava o Ceará todinho aqui, né, Michele, representado aqui. Eu sou de uma cidade do interior chamada Aurora, Michele e o Mara são de Fortaleza, a professora Helenice está em Fortaleza, mas nós temos laços muito fortes que nos unem. Então, é uma alegria estar compartilhando esse momento com vocês. Tuíra, também eu encontrei pelo meio do caminho, e é uma pessoa que, quando eu escuto, eu também me arrepio muito. Tuíra Maria, da Cruz Andrade, é mestranda do programa de pós-graduação em Linguística Aplicada, pós-lá, o mesmo programa também que eu faço parte, da UES, e também é professora de língua portuguesa da Rede Estadual do Ceará, também como eu. Então, nós somos duplamente colegas. Tuíra. Então, a Tuíra é uma pessoa que eu gosto muito, a gente estudou junto na graduação, gente. Na Federal aqui, né, fomos colegas de graduação, ela do português e eu português e alemão, e aí a gente sempre tem contatos, eu sempre acompanho aí todas as coisas que ela faz na sala de aula dela, através das postagens. E aí, né, a gente conversando, eu, a Ilmara e a Débora, eu lembrei, né, de algumas projetos que a Tuíra tinha na escola que ela trabalhava, ou trabalha, agora eu não sei. E aí eu vou passar então o tempo para ela e vocês vão ver que realmente é uma forma de transgredir. Tuíra. Boa tarde. Vou fazer que nem a professora Helenice, estão com as expectativas muito altas. Estou brincando. Estou muito feliz de estar participando desse momento com vocês, né? Acho sempre uma oportunidade de troca muito interessante, principalmente para falar em torno dos pensamentos do Paulo Freire, né? E agradeço a Michele por ter feito essa interseção, né? E a todas as outras envolvidas. Como as meninas já disseram, eu estou atualmente como mestrando, né? Acabei de entrar no mestrado na pós-graduação em Linguística Aplicada da Universidade Estadual do Ceará, e também sou professora, assim como a Débora, na Rede Estadual do Ceará. Não recebi o meu afastamento ainda, né, porque o governo alega que eles alegam várias coisas, mas nenhuma faz sentido, e eu continuo trabalhando e estudando, tendo que conciliar o mestrado com as atividades, né, de 200 horas mensais da escola, que com a pandemia, como muitos de vocês devem saber, se multiplicam, né, as nossas obrigações.
E aí eu trouxe uma proposta aqui de fazer um relato de experiência do projeto, e a Michelle, achei muito bacana que ela disse quais eram os textos que iam ser discutidos, consegui fazer uma leitura rápida de um dos textos, e eu já tinha aqui em casa o livro da Bell Hooks, né, Ensinando a Transgredir, só que eu não tinha iniciado a leitura. E quando ela sugeriu os capítulos que eu comecei, vale, meu Deus, tá bem certinho para a minha pesquisa. Então, eu já agradeci demais aqui a Michelle por essa oportunidade de eu estar dando mais um passo, né, em torno dessa cartografia que eu pretendo fazer no mestrado sobre o projeto que eu desenvolvo junto com os meus alunos desde 2017. E aí vou tentar compartilhar aqui a tela, é a primeira vez que eu estou compartilhando nesse negócio, mas vai dar certo. Quando vocês já estiverem vendo, se puderem me dar um retorno, eu não tenho acesso ao chat de vocês. Então, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, a Michelle pode me passar pelo WhatsApp. Na verdade, a gente já está vendo, Tuíra, e a gente entrou assim num consenso como grupo, que a gente vai deixar as perguntas para o final, certo? Tá bom. Aí, quando tu terminar de falar, quem tiver pergunta, anotem, que eu sei, eu mesma esqueço, mas é assim, para a gente tentar otimizar o tempo, e no final, aí a gente abre para as perguntas. Tá bom. Eu vou até marcar aqui, tu tinha me sugerido de 30 a 40 minutos, não era? Vou marcar aqui, porque Sim. Às vezes eu falo demais. E eu sou meio agoniada, falo muito rápido. Se quiserem pedir para eu falar mais devagar, aí vocês avisam aí. Vocês já estão vendo, né, os meus slides? Pronto. Sim. Esse projeto ele começou em 2017, né, bem no início. É um projeto que envolve a discussão de textos de literatura marginal periférica e de ritmos musicais marginalizados. Então, eu tinha uma proposta inicial que depois foi ampliada, vou falar melhor sobre isso, mas primeiro eu queria falar do que eu estou falando quando eu falo de literatura marginal, né? Porque apesar de já ter contemplado pela BNCC, apesar de os livros do último PNDL já trazerem algo em torno da literatura marginal periférica, ainda é muito recente e muitos de nós, às vezes, né, não temos contato com esse tipo de conteúdo, até mesmo porque é um conteúdo negado pela academia. Quando eu falo de literatura marginal periférica, eu estou me referindo ao movimento cultural em torno da palavra que abrange diversas perspectivas, né? Não tem um conceito que limita a literatura marginal. Muitas pessoas têm uma resistência muito forte, né, com esse termo, no sentido de achar que é negativo, que é pejorativo, mas a grande brincadeira é subverter a forma como se referem às periferias e fazer disso uma palavra positiva, né, uma palavra que carrega em si toda a movimentação. A literatura marginal periférica, que a gente trabalha lá na escola, ela tem uma relação com a origem dos escritores, né, das escritoras, né, das pessoas que escrevem, que geralmente vêm de lugares marginalizados socialmente, de algum local em que há a ausência do Estado, por exemplo. Também tem a ver com as temáticas trabalhadas nesses poemas, nesses contos, nesses romances. E também tem a ver com as alternativas editoriais, porque também por conta da origem das pessoas que escrevem, muitas vezes não se tem acesso aos corretores editoriais, né, ao lobby, ao business, ao grande show que é o mundo das editoras, né, como muitos de nós aqui devemos saber. Então, a gente tem, por exemplo, a publicação de zines, a publicação de textos de forma online, que gerem menos gastos. A gente também tem uma característica dessa literatura marginal periférica, que é o distanciamento do cânone, seja em relação aos próprios gêneros, seja em relação à linguagem. Então, é mais ou menos com essas perspectivas que eu trabalho, mas claro que são perspectivas bem problematizadas, porque nem sempre os escritores ainda vivem nos seus locais de origem, mas carregam aquela experiência, como é o caso, por exemplo, da Conceição Evaristo, que não é colocada no movimento cultural, por exemplo, dessas juventudes periféricas que estão organizando os saraus e slams, mas que serve como essa referência, né, que existe como essa referência dessas escrevivências de pessoas que estão recontando as suas histórias de outras formas. Aí existe também uma contextualização que eu queria fazer, caso alguns de vocês não tenham acesso a essa informação ainda, é que a literatura marginal periférica, né, essa coisa que vem como movimento, ela tem a sua gênese ali no começo dos anos 2000, pelo intermédio do Ferrez, né, de São Paulo. Porque ele reuniu alguns textos
dele, de amigos e de pessoas que escreviam, pessoas que estavam encarceradas, pessoas que já tinham publicado em livrinhos manuais, e ele junta essa galera na revista Caros Amigos, em 3 volumes, de uma edição chamada Literatura Marginal. E aí essas edições, elas já vão colocar ali para a gente, colocar para jogo um manifesto da literatura marginal periférica, mostrando a que eles vieram. Nem todo mundo que era da periferia e que produzia nessa época vai concordar com essa nomenclatura, até porque a gente usa periferia no singular, mas a gente tem um entendimento mais plural desse conceito, né, de que existem periferias. As periferias de São Paulo são completamente diferentes entre si, diferente das do Rio de Janeiro, até geograficamente, diferente das periferias de Fortaleza, enfim. E essa literatura marginal periférica, ela vai ter o seu movimento ali em torno dos saraus periféricos também, né, e que vão ter uma explosão em 2016 por conta das ocupações, mas que já tem o seu início bem antes. E eu não me refiro aos saraus elitistas e fechados em ambientes higienizados, eu me refiro aos saraus de praça, aos saraus abertos, que dão possibilidades de que absolutamente qualquer pessoa possa passar ali e expressar o que pensa e o que sente. E também, com muita importância, nesse movimento também dos últimos anos, da última década, os slams, que são as competições de poesia falada, né, com algumas regrinhas básicas, mas muito simples, em torno ali da ode à palavra, né, que são geralmente 3 minutos para você apresentar uma poesia autoral sobre assunto livre. Por mais que os assuntos sejam livres, eles geralmente giram em torno de críticas sociais, justamente por reunirem nesses espaços pessoas que vêm de locais onde o Estado só existe para, às vezes, piorar a situação de vida das pessoas, né? Enfim. Aí eu coloquei aqui um texto de início, só para a gente ter uma noção. Eu acho interessante que vocês só façam as perguntas no final, né? E vou me esforçar aqui para tentar esperar, mas eu gosto muito, assim, da troca, né? Realmente, do diálogo presencialmente. Eu acho que seria incrível também a gente trocar algumas ideias. Seria interessante eu saber o que vocês já sabem sobre isso, né? Propor mais uma discussão mesmo, mas eu entendo que pelo formato, né, fica mais prático eu fazer dessa forma. Quando eu coloco esse texto, A Vida é Louca, eu acabei de participar de uma formação de uma cidade aqui da região metropolitana, quase interior, que é Guaiúba, que as meninas devem conhecer, pelo menos de ouvir falar, e eu participei dessa formação para falar justamente sobre literatura marginal periférica e coloquei esse texto, e depois eu vou comentar um pouco as reações das pessoas. A Vida é Louca, do Sérgio Vaz, foi publicado originalmente no livro Flores de Alvenaria. Para quem não sabe, o Sérgio Vaz é de São Paulo, né? Se eu não me engano, ele é de São Paulo mesmo. E aí ele tem um sarau que se chama o Sarau da Cooperifa, que é uma cooperativa cultural dentro da periferia e que gira em torno das artes periféricas, né? Seja a literatura, o cinema, as artes visuais, o audiovisual, enfim. E o Sérgio Vaz é esse cara que vai ser referência, né, bastante para muitos escritores e escritoras de literatura marginal. E ele diz o seguinte: a vida é louca. Esses dias tinha um moleque na quebrada com uma arma de quase 400 páginas na mão. Umas minas cheirando prosa, uns acendendo poesia, um cara sem Nike no pé indo para o trampo com os olhos vermelhos de tanto ler no ônibus. Uns tiozinhos e umas tiazinhas no sarau enchendo a cara de poemas. Depois saíram vomitando versos na calçada. O tráfico de informação não para. Uns estão saindo algemados aos diplomas depois de experimentarem umas pílulas de sabedoria. As famílias coniventes estão em êxtase. Esses vidas mansas estão esvaziando as cadeias e desempregando os de Atenas. A vida não é mesmo louca? E aí eu vou deixar aqui só alguns segundinhos para vocês irem pegando algumas outras referências, mas esse é o tipo de texto que eu trabalho com os meus alunos no projeto e que a partir dele eu consigo acessar uma experiência deles que não é valorizada às vezes em sala de aula, né? Na sala de aula tradicional, digamos assim. E aí, aproveitando tudo isso que eu disse, eu vou explicar como que surgiu o projeto, né, e por que eu decidi trabalhar com isso. Até 2016, as escolas do estado tinham modalidades específicas. Só um minutinho, gente, só para avisar aqui que eu não vou poder receber uma pessoa que está falando aqui. Inclusive, a pessoa que está gritando no meu portão é um ex-aluno do projeto. E aí, essa literatura marginal e música, ela já estava presente na minha vida, porque eu participava do sarau, já tinha participado das ocupações em 2016, gostava muito de ver batalha de rap, né, no YouTube, mas não frequentava ainda as batalhas de rap presencialmente, só ia para o reggae e ia para os saraus. E aqui em Fortaleza tem um movimento muito forte, assim como em outras cidades do Nordeste, do reggae em que a gente dança junto, né, como no Maranhão, que é um pouco diferente de alguns outros estados, como a cultura se manifesta de forma diferente.
E aí a gente tem aqui essa cultura de bailes, né? Cultura de bailes de reggae nas periferias, em praças abertas, e que está com essa suspensão aí por conta da pandemia, mas que estava bastante forte em 2017. E eu ia para esses lugares e eu encontrava os meus alunos, né? Os mesmos alunos da escola eu encontrava nesses lugares, e essas questões começaram a ser tensionadas, né? Do meu espaço, do meu lugar como professora, onde é que eu parava de ser professora, onde é que eu voltava a ser. Essa coisa começou a ser problematizada de uma forma muito forte, mas também muito natural, porque nesse incômodo, né, nesse tensionamento que se gera, que vai ficando mais naturalizado depois. E aí, pensando nisso tudo, e também na literatura dos livros didáticos, que ainda não apresentava aquilo que eu achava que pudesse interessar a grande parte do público, já que era um perfil do público de escola de ensino de tempo integral, né? Em 2017, o governo aqui do estado do Ceará passou a ampliar as escolas de tempo integral e propuseram o esquema de disciplinas optativas para os alunos. Das 9 aulas do dia, 7 são do currículo obrigatório e 2 são do currículo diversificado, e realmente tinha uma abertura muito grande para a gente propor ideias, porque, mesmo com todos os efeitos, algumas políticas aqui educacionais, elas ainda escutam os professores, né? Então, às vezes, as coisas começam, e aí a gente vai construindo ali aquelas ideias, depois eles fazem uma espécie de apanhado das ideias que funcionaram e colocam uma espécie de cardápio de eletivas, né? Cardápio de disciplinas optativas, mas que também existe uma liberdade ali dentro para serem adaptados. Não é essa romantização toda, né? Mas eu acho bacana a proposta de ter um espaço dentro da carga horária em que a gente possa trabalhar assuntos mais diversificados sem a cobrança da nota, por exemplo, porque não está atrelado à nota. O aluno, ele participa, ele tem que participar, mas no caso da eletiva de literatura marginal, fazia fila, né? Às vezes, para poder escolher os alunos, tipo, tinha que dividir em 2 turmas, porque realmente houve uma identificação muito forte quando a gente começou. E eu também decidi trabalhar com isso, considerando essa atividade cultural periférica que eu estava vivenciando em Fortaleza, via os alunos dentro da escola, eu via esses alunos super ativos dentro do reggae, nas batalhas, nos saraus, e quando chegava na escola eram os alunos com problemas de aprendizagem, os alunos desinteressados, ou então os que davam problemas, digamos assim, para coordenação. E aí isso me incomodava bastante, né? Então, o que eu tentava fazer em sala de aula, já levando alguma coisa por fora, uma letra de rap, ou um texto que eles pudessem se identificar mais, com o qual eles pudessem se identificar mais, foi surgindo e foi se delineando essa eletiva, né? E o projeto, ele tinha alguns objetivos iniciais, que eram basicamente relacionar a cultura do rap, do reggae e do funk, que eram muito próximos desse público, em sua maioria periférico, e relacionar tudo isso à literatura marginal, né, que era o que eu tinha mais contato na época. Eu estava na época na especialização e estava justamente estudando o livro de um amigo, que vai já aparecer aqui nas fotos que eu vou mostrar. E o livro dele também me inspirou, né, para dar continuidade ao trabalho com a literatura marginal. Isso começou em meados de 2017, no começo de 2017, primeiro semestre, essa eletiva foi ofertada para uma turma de 40 alunos, quase sempre em espaço aberto, na escola, sem estar associada à nota, né, numa proposta diversificada. Então, eu compreendo que é um contexto mais adequado e que em outros contextos fica mais difícil trabalhar com essas temáticas, né, fica mais difícil relacionar essas questões com os conteúdos que a gente tem, digamos assim, entre aspas, obrigação de cumprir. Dando continuidade aos objetivos que a gente tinha pensado inicialmente, eu também pensava em discutir as temáticas trazidas por esses textos, né? Tentar ver ali o texto como evento mesmo, no sentido do que ele poderia nos suscitar e de como ele seria construído coletivamente. Só que depois, com a participação da galera e com a questão de a gente ter conseguido construir algo mais horizontal, eles começaram a participar muito e propor algumas mudanças dentro do projeto. Então, o que eles propuseram? Tuíra, eu conheço um poeta de busão, né, que a gente chama aqui em Fortaleza, que são as pessoas que se apresentam dentro do ônibus e tal. Aí eu conheço um poeta de busão, ele é meu amigo, não sei o que, eu posso chamar ele para a eletiva. E aí a gente começou a perceber que a gente conhecia muitos artistas, né? Eles, eu também, e a gente pensou em não ter essa coisa de ficar falando sobre arte e tal dentro da escola, mas sim falar com os próprios artistas, ou então sem nos reconhecer como artistas. Então, a gente passou a se reconhecer como pessoas que tínhamos o que dizer de forma criativa, né, por meio da palavra, e fomos sendo contaminados no bom sentido, né? A gente começou a trazer a participação de poetas marginais aqui de Fortaleza,
os alunos começaram a escrever, ou pelo menos passaram a mostrar que já escreviam, né? Alguns já gostavam de escrever letras de rap, ou então só escrevia no caderno e não mostrava para ninguém. E quando ele passava a ver dentro da escola alguém que parecia com ele, parece que ele se sentia potente, né? Porque eu até perguntava assim, como costumam ser as pessoas que vêm dar palestra para vocês? Como é que essas pessoas estão vestidas, de que cor elas são, onde é essa palestra, onde ela acontece? E geralmente eram pessoas muito bem arrumadas, com acesso ao ensino superior, com alguma formação específica, psicólogo, advogado, não sei o quê, que vai dar uma perspectiva específica, né, algum ponto específico, vai passar isso para os alunos no auditório com 200 pessoas, que dificilmente tem ali uma troca. E eu não estou falando isso de forma generalizadora, mas pela experiência que eu tenho de acompanhar algumas palestras que funcionam dessa forma, e que às vezes os alunos ficam lá, né, naquela coisa, sem muito interesse. E quando a gente passou a levar para dentro da escola pessoas que se pareciam muito com as pessoas que já estavam lá dentro, que eram ex-alunos da escola, ou então pessoas que tinham terminado o ensino médio há pouco tempo, ou então que tinha um estereótipo que a gente chama de marginal no mau sentido e que mostrava que tinha uma habilidade com a palavra, né, e que tinha umas ideias ali para serem colocadas em jogo, isso tudo começou a incentivar os meninos a ler mais, não só ler, como escrever também. E aí o pessoal começou a dizer, Tuíra, por que a gente não faz as coisas aqui dentro da escola, fazer tipo um sarau, slam, um baile de reggae, batalha de rap, desde a época da ocupação, que tinha um menino, né, que sempre falava, ó, Tuíra, eu sou do rap, vamos fazer uma batalha. E finalmente a gente conseguiu somar esses interesses em torno dessas questões. E aí a gente começou a ser chamado para participar em outras escolas, né, estabelecer esses diálogos com outros colegas, a compartilhar material para que outros colegas também pudessem trabalhar com essas questões em seus locais de trabalho. E aí, nesse percurso, foram acontecendo coisas muito interessantes, né? Eu não conhecia o pós-lá da forma como eu conheço, de saber que trabalhava-se com uma perspectiva mais crítica, né? Que existia a linguística aplicada, pensando, né, nesse sentido do pesquisador como um militante também, dessa coisa mais de questionamento mesmo, e eu fui percebendo que já existiam muitas pesquisas e muitos caminhos que pareciam com o que eu já estava trilhando. Aí, o livro da Ana Lu, né, que muitos aqui devem conhecer, que é do doutorado dela, fruto do doutorado, ele se tornou obrigatório, digamos assim, ter pelo menos 2 exemplares, se eu não me engano, em cada escola, porque ela participou de um projeto, né, do livro didático na escola e foi contemplada. Então, eu encontrei esse livro na escola, ele me encontrou, né? O livro me encontrou lá na escola, e eu comecei a ver que o trabalho que ela realizava, que a categoria que ela desenvolveu de letramentos de resistência, casava demais com o que os meninos já vinham desenvolvendo, né? Com o que os alunos já vinham desenvolvendo. E aí ela diz o seguinte, que nos letramentos de resistência, os discursos e as práticas letradas dão visibilidade a um segmento socialmente invisibilizado, majoritariamente constituído por negros e negras, jovens que moram nas regiões periféricas urbanas e passam pela escola pública, que era justamente um perfil muito próximo do que costuma ser o da eletiva, né, do público. E aí eu passo agora a mostrar aqui uma série de fotos para vocês, que eu acho que pode ajudar a dar uma noção de como é que funcionava. A grande maioria dos encontros aconteciam num pátio aberto da escola, começou dentro de uma sala, mas eu ficava perguntando para onde é que eles queriam ir, e meio que virou o nosso lugar, né? A não ser quando algum outro professor queria usar para alguma coisa, a gente mudava. Mas era o lugar mais, digamos assim, acolhedor, por ser um lugar mais aberto, menos parecido com a sala de aula, no sentido de ser um encarceramento, né, ali. Então, já começou nesse sentido. Esse fundo que está aí atrás, todo escrito de giz, era tudo preto, e eles começaram a pichar só com Sharp mesmo, né, com o picho condenado, e a gente meio que ressignificou essa comunicação que a gente queria estabelecer com o restante da escola. Porque, querendo ou não, o projeto passou a ser muito visado, no sentido de que os alunos, às vezes, queriam matar a aula, né, acho que vocês chamam gasear, não sei o nome, queriam matar a aula para poder ir para o projeto, então a gente tinha que ficar nessas disputas mesmo de espaços, de narrativas e de ficar intermediando, porque no papel de professora responsável pela eletiva, isso acabava vindo para mim, né? Olha, teus alunos estão fazendo isso, isso e isso. Ah, teus alunos não sei o quê, mas não eram os meus alunos, né? Eram os alunos de todos nós, eram estudantes da escola, participantes também de tudo. E aí essa menina que está em projeção, hoje é a Samara, ela tem 21 anos ou 22 já, e eu gosto muito de usar a história dela como exemplo, não no sentido de romantizar, mas no sentido de mostrar que quando o estudante ele se reconhece na escola, quando a escola tem mais a cara do estudante, é construída por ele, ela tem outro significado. Porque a Samara era um perfil de aluna que... Só um minuto.
Era um perfil de aluna que passava por problemas muito delicados, né, de acesso ao transporte público, de não conseguir chegar todo dia na escola, de chegar cansada, de dormir, de ser desinteressada, e ela começou a participar da eletiva, mesmo sem estar matriculada. Ela foi para o primeiro evento que a gente fez, que era um sarau, e ela ia expor desenhos, mas perdeu os desenhos antes do evento e começou a escrever no celular e apresentou no mesmo dia e se descobriu ali na escrita, né, na palavra. E ela realmente teve uma projeção assim de performance muito boa e tal, né, corporal, e a gente até arranjou um curso de teatro para ela. Ela não conseguiu concluir, mas pelo menos ela abriu os olhos para outras artes que ela poderia desenvolver. A gente até foi para São Paulo uma vez, para a Unicamp, para participar de um evento lá no IEL, que a Viviane proporcionou. Ela também foi para o Islã das Minas, e por mais que a gente não esteja focando nessa questão da competitividade, né, e dos louros do processo, na verdade é mostrar como a poesia marginal e como os diálogos que a gente estabeleceu e o trabalho que a gente desenvolveu, em que os alunos passaram a construir uma escola à cara deles, foi importante para a manutenção dessa aluna dentro do sistema educativo. Isso aqui é a autoria dela. Eu procurei o vídeo, mas eu fiquei com medo de travar e trouxe só um trechinho aqui. Para nós, todo ouro e prata, por cada livro sem nossa história, mas que vai sendo pela boca de cada preto liberta, por cada poeta perdido na sua própria poesia, por cada vocabulário em que só existe ódio, racismo, homofobia e preconceito. Cala a boca e me escute, pois meu vocabulário grita resistência de mais uma preta do gueto. E aí, quando a gente vê um poema desse tipo, tem algumas expressões aí que se tornam, digamos, violentas para alguns públicos, no sentido de que tem alguém mandando você calar a boca, não está falando de acordo com a gramática normativa. E isso dentro da escola gerou muito incômodo, né? E eu costumava dizer para eles, olha, é o seguinte, eu não acho que existe um objetivo na literatura marginal, mas se incomodar é meio caminho andado. Né? Se tem muita gente incomodada ali, é porque está movimentando alguma coisa. Eu acho que o incômodo ele gera movimento, né? Porque ele tira a gente da nossa zona de conforto e ele coloca a gente aí numa perspectiva mais dialógica, eu acredito. Porque conversar só entre os nossos pares, com quem já concorda com a gente, é muito confortável, mas para gerar movimento também é interessante, né? Ouvir pessoas que pensam de forma diferente. E aí, a gente começou a transformar os espaços da escola, fizemos esse momento, né, com o GIS e tal, e todas essas ideias iam sendo gestadas coletivamente. Fizemos uma oficina de stencil, e começamos a chamar os convidados, né? Só um minutinho para beber uma aguinha. O Thales Azigon, que algumas das meninas que estão aqui devem conhecer, não sei se a professora Lenice conhece, mas ele é um agitador cultural aqui da cidade, escritor, editor, né, tem uma editora, ele também é o idealizador da biblioteca Livro Livre Curió. Lá na casa dele, numa periferia aqui de Fortaleza, a mãe dele tem uma esmalteria e na sala tem um estante, você pode entrar na hora que quiser, pegar o livro, não precisa de registro nenhum, você pega o livro, sai, o livro é livre. A única proposta é de que você passe esse livro adiante, mas ninguém vai fiscalizar se você vai fazer isso, né? Então, eles têm uma proposta muito bacana, movimentaram o bairro, a comunidade toda começou a fazer parte desse movimento, e hoje eles já têm a Casa Voa, que já é uma expansão dessa Livro Livre, né? Então, o Thales, ele para mim é essa referência aqui em Fortaleza, dessa pessoa que tenta subverter esses esquemas mais privilegiados em torno do livro, da literatura, das bibliotecas. Inclusive, ele chegou a estudar na mesma época que eu e a Michelle, mas ele não conseguiu concluir por ter que trabalhar, né? Então, ele já representa aí uma pessoa que foi engolida pela academia, no sentido de não ter conseguido concluir o curso, mas ele que hoje engole a academia, porque ele é referência na questão da mediação de leitura, né? Ele propõe cursos de mediação de leitura com os próprios professores da universidade, ele dá essas formações baseadas na experiência e nos estudos que ele tem, que não são institucionalizados, mas que são tão válidos quanto. E aí ele veio com essa proposta, né, do livro, esse livro dele, o Sarau, é Sarau com L, de propósito, né, para brincar aí com essa coisa da gramática normativa, dessa hipercorreção, porque como professores de português, nós temos uma tendência de usar a língua como estratégia de dominação, e às vezes esses processos, eles não são, digamos assim, problematizados, né? Eles são naturalizados, a gente faz a hipercorreção, assim, tranquilamente na frente dos nossos pares, a gente costuma, às vezes, invisibilizar aquele que fala de forma diferente, que foi um outro ponto de contato que eu vi bastante com o texto da Bell Hooks, né? Essa coisa de você usar a língua do opressor para você poder também disputar as narrativas. E outras coisas que a gente desenvolveu, como produção literária, né, os saraus, os slams dentro da própria escola, com todo mundo ali ajudando a organizar, os cartazes que eles mesmos que faziam,
não sei se dá para ver que está pequenininho, mas tem exposição de desenhos, bazar de livros e roupas, e isso tudo, né, dentro da escola, às vezes depois de um longo dia com 9 aulas, e eles ainda ficavam lá, levavam a roupinha, tomavam banho, e a gente já começava ali os eventos, né, com apoio de alguns professores, da gestão, embora com alguma resistência, mas eu encontrei um terreno onde eu pude trabalhar com algum conforto e apoio. E só para mostrar como é que ficava a lotação quando tinha batalha de rap, às vezes eu tinha que, assim, intervir e pedir, por favor, gente, volta para a sala, senão nunca mais vão deixar fazer de novo. E os bailes de reggae, né, que aconteceram dentro da escola, e que houve uma questão muito importante para a gente, como coletivo, como pessoas que estavam ali se aproximando por questões em comum, que foi, aqui nessa parte que está todo mundo abaixado na foto, 90% dessas pessoas são alunos da escola, mas a gente está aqui numa praça da periferia de Fortaleza, de uma das periferias, que é o Canidezinho, que é uma área de vulnerabilidade social alta. Às vezes eles moram lá e inventam que moram em outro bairro para não ser estigmatizados. Se você perguntar de onde eles são, eles dizem, não, sou do Siqueira. Não fala que é Canidezinho para já não ter essa marcação, né, das zonas de conflito, que às vezes é bem complicado. E nesses ambientes, às vezes, acontece muita repressão policial. Então, em plena 8 horas da noite, o pessoal está lá com a caixa de som, dançando reggae, e a polícia chega já batendo sem perguntar nada, né? Então, era uma prática muito comum que acontecia, e que nesse dia as pessoas não pararam de dançar, pararam a música, as pessoas ficaram dançando sem música, todo mundo pegou o celular e começou a filmar ao mesmo tempo, e acabou intimidando, de certa forma, a polícia para não dar uma repercussão maior, né? E a maioria dos alunos da maioria dos jovens que estavam lá nessa participação eram os alunos do projeto, e você percebia que ali não tinha uma separação entre estar discutindo reggae na escola e estar discutindo reggae numa praça no meio do próprio baile de reggae, né? Que quando eu propunha uma letra de música para a gente ver num contexto institucional, aquelas barreiras elas estavam sendo derretidas, né, que tinha ali uma continuidade, um fluxo que acontecia entre o que eles traziam da rua, entre o que a gente levava para a rua, e, enfim, toda essa movimentação. Tanto é que depois do que aconteceu, da repressão policial, um dos organizadores do baile foi convidado pelos alunos, eu não estava nem sabendo, quando eu fui ver, ele já estava lá, aí eles já estavam lá fazendo uma oficina para produzir esses cartazes que estão aí na arquibancada, né? Resistência Canidezinho Roots, que na época teve uma grande repercussão dentro das páginas de coletivos de reggae, né? Então foi muito bacana ver assim, esse processo em que eles começaram a se apropriar das movimentações periféricas que tinham perto da casa deles e que às vezes eles nem sabiam, né? Porque a grande maioria também morava nessa região que a gente chama aqui da região do Grande Bom Jardim, que é um território, né, que também é muito estigmatizado, mas que tem uma potência cultural muito grande. Aí eu coloquei também uns cartazezinhos só para mostrar para vocês, né, que como eles usam a linguagem que nem não é entendido por todos, para poder mostrar um pouco do que eles fazem, que às vezes é estigmatizado no sentido de olharem para eles e acharem que são só alunos, porque existia uma concentração de os alunos que queriam ir para a literatura marginal serem justamente aqueles que tinham notas baixas, que tinham alto índice de absenteísmo, e que eles passavam ali a ressignificar a prática por meio de trabalhar com coisas que eles gostavam, né? Aí, algumas gírias que tem aqui no meio reggae, né? Chama a gata para dois, e essa dois gera, CCB Roots, tem coragem não, tu, né? Que são formas como eles se comunicam, que às vezes não são bem vistas. Quando eles falam dessa forma, eles recebem os olhares de desaprovação, e que eles estão sendo valorizados como cultura dentro do ambiente escolar. E aí, para a gente ir aqui mais para a parte final do que eu queria propor para vocês, mostrar como a literatura marginal, da forma como foi trabalhada, de forma coletiva, acolhendo o que os alunos tinham, né, para dizer. Na primeira aula, a gente, cada um já coloca uma letra de rap, reggae ou funk que gosta, né, escreve num papelzinho, a gente coloca numa caixinha, e a partir dessas músicas é que as discussões vão sendo geradas ao longo do semestre. Outra coisa que a gente faz também é pedir sugestão de temas, né, se eles têm temas que eles gostariam de discutir e aprofundar, e aí, nesse sentido, eu chamava amigos que pudessem, amigos e colegas conhecidos que pudessem trabalhar com essas temáticas de uma forma mais aprofundada, como colegas da retomada indígena, ou então pessoal que batalhava, né, das batalhas de rap, do teatro. A gente foi assistir a muitas peças teatrais de coletivos periféricos de teatro aqui de Fortaleza. Enfim, então, todas essas atividades culturais, elas foram movimentadas dentro da escola e fora dela também, mais aí com essa costura do projeto, né? E aí eu vou
falar de forma rápida, não vou nem ler isso tudo, não, mas eu só trouxe um trecho em que a BNCC coloca a literatura periférico-marginal como uma das partes do repertório que deve ser trabalhado com os adolescentes, principalmente no ensino médio. E aí isso refletiu na produção dos livros didáticos, que o PNLD desse ano já trouxe vários livros com propostas em torno de Islã, em torno de organizar uma batalha, né? O Islã é uma batalha de poesia, de trazer nas atividades, de ensinar como é que faz uma batalha de rima. E eu acho que, por mais que a gente tenha que pensar em outras estratégias pedagógicas para além das formas tradicionais de se trabalhar com o livro didático, ele ainda é uma ferramenta muito útil e que eu acho interessante que, dentro dessas políticas, né, estejam aparecendo os resultados de lutas tão caras para os nossos anseios. E aí eu coloquei aqui algumas considerações finais sobre o que eu gostaria de propor para vocês aqui como discussão, né, como mote, que são algumas coisas que eu venho observando ao longo do tempo e que eu vou tentar, né, continuar observando agora durante a pesquisa mais formal, que é a escola como espaço de reconhecimento e não de estranhamento, que é muito estranho um adolescente passar de 7h10 da manhã até as 4h50 num ambiente do qual ele não gosta, que eu acredito que isso tem um impacto muito forte, né, nos processos de identificação com a escola, que a conexão entre o currículo escolar e as práticas socioculturais dos discentes sejam consideradas, que eu acho que também tem muito a ver com o que o Paulo Freire apregou nas suas discussões, né, de você considerar essas leituras de mundo das pessoas em geral nas discussões, valorizar as atividades culturais periféricas, porque quantos de nós aqui estaremos dispostos a trabalhar com texto de funk na nossa sala de aula, né, para quem trabalha com público de ensino médio, considerando que o funk não é só pornografia? Quem aqui está disposto a não dizimar um gênero inteiro musical que vem da resistência negra por conta de um estereótipo que se faz em torno do funk, né? Será que a gente está dispostos e dispostas a considerar realmente esse mundo em que os nossos estudantes estão inseridos? Então, eu coloco essas provocações aqui para a gente, né? E dizer também que, ao valorizar essas atividades culturais periféricas, os meus alunos passaram a ler mais e a escrever mais. Então, por exemplo, eu estou em sala de aula, chega um aluno na porta batendo, leitura bem rapidinho, me diz o nome de um livro para eu pegar lá na biblioteca, porque eu começava a dizer para eles que, para batalhar, era interessante ter repertório, que os livros podiam ajudar, né, nesse repertório, para fazer as conexões, na hora de rimar, para ter mais ideias. E aí eles passaram a ler mais e ficavam trocando livros entre si. Enfim, foi muito bacana ver esse processo acontecer da forma como aconteceu. E o reconhecimento das periferias como lugares de resistências, né, e não apenas como lugares que têm as suas histórias contadas em programas policialescos. Para encerrar, eu vou interromper aqui meu compartilhamento. E eu queria só recitar um poema que eu fiz, eu não lembro quando foi, mas deve ter sido em 2017. E aí eu vou recitar esse poema e depois disso vocês dão continuidade. Hora para acordar, hora para comer, para falar, para pensar, levantar, circular, vem cá. Vai para onde? Volta para o teu lugar. Questionar? Não pode. Vai teimar? Se fode. A paciência explode. E a resistência eclode. Resistirmos. A que será que se destina? Conversar, desconstruir, lutar, gritar, insistir, mas quando que tudo isso termina? Cala a boca e não sai da fila. Você veio para cá aprender a ser gente. Para de perguntar quando vai sair, não adianta, você não entende. Onde eu trabalho, você é mais um número. Você e a maioria esmagadora. Tu achou que eu trabalho, sei lá, num presídio? Não, eu sou professora. Já sei, já sei. Você vai tirar o chapéu, vai dizer que a minha profissão é nobre, mas nobre é o aluno da particular, e eu dou aula para preto e pobre. Calma, eu não vou passar sermão, não. Eu nem sei qual é a tua. Para mim, escola é uma formalidade, a aula de verdade acontece na rua. Aí, governador, eu não trabalho só por amor. Eu também preciso da saúde e do ouro. Mas mesmo que eu perca a minha voz, eu não sou uma, eu sou nós. E sei que vocês engrossam o coro. Foi mal se eu não me encaixo no modelo, se eu não frequento a sala dos professores. É que lá eu não acho que eu tenho com vocês conforto para as minhas dores. Dores que eu nem sei se são minhas ou da menina que depois da aula chegou chorando, contou que o padrasto abusa dela, a mãe finge que não está vendo, ela segue se cortando. 2015, Paula, eu nem te conhecia, mas basta ter o mínimo de empatia para entender que você estava esgotado. Senão você estaria aqui com a gente e na frente do ônibus não teria se jogado. Não tem tempo para luto, para digerir o que acontece. E quando menos se espera, a gente cai e adoece.
Transtorno depressivo leve. Me leve, eu não aguento essa sina. Licença, terapia, isolamento, me entupindo de fluoxetina. Mas pouca gente se importa, e mesmo inerte, perdida, aflita, sei que eles não estão acreditando. Deve ser difícil perceber que quando eu sumi, dentro de mim tinha 1000 demônios me segurando. Mas, ó, eu tô voltando. Não importa o quanto você se isole, a vida segue. Eu enxerguei as coisas mudando quando eu senti meu peito pulsando no dia em que a aula foi um reggae. Sabe aquele menino de quem tanto reclamam, que mata a aula e se comporta mal? Ele não quis ir embora, porque soube que a aula de agora é de literatura marginal. Obrigada. Gente, que coisa mais linda! Não estou me aguentando aqui. Desculpa. Não, tudo bem, professora. A gente vai passar agora, abrir um pouco aqui, né, para vocês perguntarem alguma coisa à Tuíra. Eu disse que o trabalho dela era incrível, né? Eu gosto muito. E a minha fala mais adiante tem tudo a ver com a fala dela agora. Parece até que a gente combinou. E aí eu vou abrir então aqui para as perguntas. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa? Eu queria te parabenizar também, dizer que esse trabalho é incrível. Eu fiquei muito tocada, com muitas lembranças, tanto da minha época de escola pública, em que a gente tinha grêmio, em que a gente tinha esses movimentos. Também era uma cidade que só tinha escola pública, então é um outro contexto, né? Então a gente se misturava, era todo mundo meio que igual, não tanto, mas a gente se colocava como igual ali, então me fez me lembrar muito, e da época que eu trabalhava em escola também, e de muitas relações com o que a gente tem falado aqui, né? Quando faz sentido, quando a escola faz sentido, ela faz sentido para nós, faz sentido para os alunos, a gente engaja, eles não querem ir embora, né? E às vezes eles até aparecem em horários que eles não são chamados. Agora, quando a escola expulsa, eles querem ir embora mesmo. Eles não querem estar ali. Então, foi muito lindo te ouvir. Parabéns por seu trabalho, por todo esse engajamento. Muito bonito mesmo. A Carla tinha Aí, eu acho que é a Carla e depois o Severo, tá certo? Carla. Sim. Oi, gente. Boa tarde. Tá dando para ouvir direitinho? Eu tô no celular hoje. Meu computador tá bem mais ou menos. Eu queria, em primeiro lugar, dar os parabéns à Tuíra pelo projeto. Muito, muito bonito mesmo, inspirador, né? E acho que a gente está precisando de muita inspiração, né? Nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. É mais um comentário, nem é tanto uma pergunta que eu queria fazer, mas é que ontem eu participava da outra disciplina que eu estou fazendo aqui no programa, né, que é de letramentos, e apresentei com outro colega um seminário sobre as representações de letramento dentro da BNCC na parte de ensino médio, né? E a gente falava justamente sobre o espaço das literaturas marginais, desses letramentos mais locais, na BNCC, que, né, a discussão que a gente fez é que me parecia, né, eu tenho a impressão que em muitos lugares, quando a escola abre espaço para essas literaturas ou para essas práticas culturais que são mais ditas, né, mais locais, é muito pela via do diferente, do exótico, para dizer, olha, este outro que é menos faz isso, mas o importante é o que a gente está dizendo aqui, é o que está no livro como literatura, aceita como música de qualidade, né? E aí, então, ou então se coloca na escola, e até foi o comentário que o professor falou, quando as escolas abrem espaço para essas outras manifestações, é porque tem que fazer, né? Porque a BNCC está dizendo que tem que fazer. Então,
é muito complicada, né, essa relação, e aí ver o projeto da Tuíra é muito bacana, né, de ver como a gente precisa ir ao encontro do que é significativo para o aluno, para que a escola seja esse espaço de convívio, de convivência, em que as práticas façam sentido, né? É isso que fica para mim dessa fala maravilhosa e desse projeto muito bonito, né? E essa organização dos alunos também, né? Como é bonito de ver, e fazendo esse paralelo ainda com esse seminário de ontem, né? A BNCC fala de organização para a vida pública, para a vida política, né? E às vezes a vida política que a gente precisa organizar não é exatamente olhar para o governo federal, né? É olhar para a vida da escola, para se organizar politicamente dentro da escola, ali na comunidade, porque isso vai ter desdobramentos futuros, né? Eu acredito muito nisso. Então, queria mesmo dar os parabéns e dizer que eu estou emocionada, inspirada pelo projeto, Tuíra, de verdade, muito bonito. Severo. Boa tarde a todos e a todas. Eu fiquei maravilhado com o seu trabalho, tenho que realmente só dar os parabéns. Eu também sou do Nordeste, eu sou de Maceió, e é interessante como essa literatura, né, essa poesia popular, ela tem uma ramificação muito forte do Nordeste, né, e um pouquinho mais no Sul, e vem desde lá a literatura de cordel, vamos dizer assim, né? Então o rap hoje seria não evolução, mas uma manifestação diferente da poesia popular. Então, assim, o seu trabalho é muito, muito lindo, assim, né? O seu engajamento. E aí eu fiquei, na verdade, com algumas dúvidas que fazem parte, assim, da natureza mais de fora, não do mérito do projeto em si, mas, por exemplo, se você puder falar, lógico, né? Essa disciplina eletiva que você conseguiu incluir, né, no currículo, como é que você conseguiu fazer isso? Entende? Porque eu já dei aula na escola estadual, municipal, e é muito complexo fazer isso. Então eu fiquei pensando, você conseguiu fazer isso? Você é professora dessa escola? Esse projeto, ele surgiu por conta da pós-graduação, ou ele era anterior e você levou ele para a pós-graduação? Então, essas perguntas que eu fiquei, assim, bem interessado, por quê? Porque elas nos ajudam também a pensar em driblar o sistema, né? E incorporar coisas que, se a gente coloca na prática dos nossos componentes, não tem tanto sucesso, né? É isso. Já posso responder, Michelle, ou alguém gostaria de falar antes para juntar alguma coisa, juntar as perguntas? Não, eu acho que tu pode responder por conta do tempo mesmo, e aí a gente vai acabar, então, com o Severo, aí tu responde, e aí a gente retoma. Obrigada, né, pelos elogios aí, mas tem umas 200 pessoas atrás de mim para serem parabenizadas também, né, que eu estou aqui sendo só a porta-voz, porque esse projeto eu tinha uma pretensão inicial e ele virou uma outra coisa, né, ele não é mais só meu. Só dizer rapidinho, quando eu disse que era um aluno meu que vinha aqui, um ex-aluno, é porque aquele mesmo projeto do Sarau, do livro, que aquele escritor estava recitando, ele tem o 1, o 2 e o 3. E o 3 é justamente voltado para as escolas, por conta da experiência que ele teve na eletiva, de chegar lá e ver como é que os alunos recebiam aquilo ali, né? Então, ele fez esse projeto para ensinar como é que os alunos podem fazer sarau dentro da escola, e o ilustrador do livro foi um ex-aluno da eletiva, que teve contato com o livro dele pela eletiva, aí pegou um poema, fez um desenho, publicou nas redes sociais, chamou a atenção do escritor, né, e fizeram essa parceria. Só para explicar mesmo que o projeto ele continua nesses fluxos, né? Mesmo nesse semestre, a gente tendo dado interrompida por conta da própria Secretaria de Educação, que pediu para a gente aguardar maiores orientações, né, para voltar com as eletivas. Como eu consegui? Quando o governo do estado do Ceará começou a implementar o sistema de ensino integral, tinha muitas preocupações, né, para dar conta, para eles irem olhar milimetricamente o que estava sendo proposto. Então, essas propostas, elas surgiram, foram construídas para, em seguida, serem, como é que eu posso dizer? Serem formalizadas no cardápio de eletivas para sugerir propostas, né, pedagógicas para os professores. Claro que não colocaram lá no cardápio a minha proposta lá, né, literatura marginal e música.
tanto que quando eu vou colocar o código da eletiva, tem que solicitar um componente extra, não é um código que já está lá. Mas, por exemplo, outros professores ficam me perguntando, Tuíra, eu não escolhi a eletiva que eu ia dar, não, eu sou do português, já disseram que eu tinha que dar tertúlias literárias. Beleza, tertúlia e tal, bacana, mas às vezes não chama tanta atenção do aluno a proposta quando tem, né, uma outra pegada. E aí o que eu conversava com esses colegas é que a gente não pode se engessar dentro das propostas de porque eu sou professora de português não vou falar de história, porque eu sou professora de literatura marginal não vou falar de outra coisa, e que na própria sala de aula, ao escolher os nossos textos e ao planejar as nossas aulas, o que está no fundo desse projeto, ele já existe. Não precisa ser um encontro semanal de 1h30 com 40 alunos que adoram aquilo ali, que essas ramificações elas vão acontecendo na forma como a gente propõe os diálogos em qualquer lugar. Mas, realmente, existe um conforto nesse sentido de eu implementar o projeto aqui, porque eu tive apoio da coordenação, né? Quando as famílias estranham de chegar no colégio para matricular um filho ou uma filha e ter lá no cardápio que ele vai aprender sobre marginal, eu não ia querer botar meu filho nessa escola, aí tem toda aquela coisa, né? Então, eu vou lá e explico, olha, a gente vai ler, vai não sei o quê, vai discutir temas, não é isso, não é o que se pensa, é assim, assim, assado. Então, a própria coordenação comprou esse discurso porque eu dialoguei com eles e expliquei o que era. E como era aberto, eu não tinha nada para esconder. Todo mundo via, o pessoal passava, parava, ficava olhando, o coordenador chegava, tirava foto. Então, eles foram abraçando ali e participando coletivamente, né? Já que não tinha essa coisa de ser dentro da sala e tal, muito sistematizada, era uma coisa mais aberta, em construção mais coletiva mesmo. Ah, tu perguntou só da pesquisa, né? Eu acabei de entrar no mestrado e o projeto vem desde 2017. Então, eu não tinha pretensão nenhuma de entrar no mestrado, nem de pesquisar sobre o que eu estava fazendo. Realmente foi a pesquisa que me encontrou e eu vi que seria interessante estudar, né, algumas categorias que podem ser úteis para outros pesquisadores também depois. Eu queria agradecer, acho que as reflexões de vocês foram importantíssimas, nós precisamos mesmo usar esses espaços para denunciar e nos fortalecer, porque com essas denúncias a gente resiste, a gente percebe o espaço privilegiado que a gente ocupa e o quanto a gente precisa encontrar muito mais força do que a gente tem, não é? Acho que vocês trouxeram pontos importantíssimos de pessoas que estão lutando desde que o Brasil foi invadido e desde que foram sequestrados na África, trazidos para cá sem documento, estão aqui lutando por espaço, lutando para reconstruir vidas, reconstruir famílias, e a gente vive falando demais que tá difícil demais porque a gente nunca lutou como essas pessoas, eu acho. Então, eu queria agradecer, cada vez que a gente lê mais um pouco, né, que a gente ouve mais sobre decolonialidade, sobre esses movimentos reacionários, né, eu estudei Escola Sem Partido e acabei abandonando, realmente porque mexe demais com a gente, começou a me dar crise de ansiedade de ler as coisas que a gente lê, mas a gente precisa mesmo se fortalecer e fazer trabalhos como que eu troco as letras do nome dela. A convidada de vocês apresentou para a gente um disco que une as pessoas, une dentro do que faz sentido, e ao unir dentro do que faz sentido, fortalece muito. Né? E essas pessoas que estão, por exemplo, com ela, esses alunos que passaram por ela, nunca mais serão os mesmos, como a gente aqui, que está passando por todo esse movimento de reflexão, de chacoalhar, de rever a gente, né? Então, seria isso que eu queria trazer. E a gente precisa mesmo encontrar força, arregaçar as mangas das mãos e fazer alguma coisa, né? Fazer. Acho que a gente faz, mas né? Tem muito para ser feito. Tem muito para ser feito. Obrigada, Ana, por me socorrer aqui. Então, eu fico emocionada porque eu fico pensando sempre na importância de a gente estar numa disciplina como essa, né? E ter a oportunidade de juntos lermos esses textos e pensarmos nas nossas práticas, nas nossas realidades diferentes. E esse grupo, né, atua como professoras e professores em contextos tão diferentes, então é muito rico e a gente poder pensar como essas leituras
de fato, tem tudo a ver com a nossa prática, né? Eu incansavelmente tenho falado que a gente tem que trazer a teoria e os conceitos para... Vou agora usar uma expressão que a Paty usa sempre, né? E que eu aprendi a usar com ela, que é o chão da sala de aula, né? Como é que os conceitos, como é que a gente vê esses conceitos, como é que a gente traz essas teorias para o nosso fazer pedagógico, para a nossa prática pedagógica, né? Então, a gente fica muito feliz, né, Ana, e emocionada por isso, de ver como é que vocês estão lendo isso, né? A gente fica morrendo e a gente conversa, gente, vocês não têm noção. A gente conversa toda semana porque a gente fica se segurando, querendo falar, querendo intervir, querendo perguntar, mas o que vocês acharam disso, daquilo, desse trecho, daquele? Vocês concordam, não concordam? Mas no remoto é muito complexo fazer isso, né? Então, a gente está aqui também nesse exercício de calar, de ficar quietas mesmo, para vocês terem essa oportunidade de falar, para vocês trazerem e interpretarem do jeito que vocês quiserem, né? E usando a língua que vocês querem usar. Vocês vejam que trabalho belíssimo que as meninas trouxeram hoje, que também, como tem sido todos os trabalhos, né, de vocês, e cada um lendo, né, a partir mesmo, né, do que vive, do que experiencia no seu dia a dia. E é assim, né? E Freire nos ensina isso, né? Tem que ser assim. Então, muito obrigada, meninas, belíssimo trabalho, né? Muito obrigada, Tuíra. Acho que a Tuíra está aí ainda, né? Pela sua apresentação, por ter vindo aqui conversar conosco. Belíssimo trabalho que você desenvolve, muito inspirador, muito freiriano, né? Eu vi ali várias coisas em Freire, também tinha vontade de interrompê-la para poder falar alguma coisa, né? Mas, enfim, a gente vai fazendo como dá. Então, eu espero que, para nós, né, todas e todos, a gente pense mesmo nessas coisas que a gente tem lido, mesmo a gente não conseguindo discutir, não é, Ana, esses conceitos como a gente gostaria, mas a gente tem sentido que vocês têm interpretado e têm feito as suas próprias leituras.